Olá, estamos de volta. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje nós vamos conversar sobre o coronavírus. Muitos idosos preocupados com o coronavírus, com razão. Nós sabemos que realmente é o público que está mais suscetível a sofrer com o coronavírus, então é importante que a gente realmente converse sobre o assunto, tá bom? Quero pedir a você que compartilhe a live, que convide outras pessoas para participarem, você que vai assistir também no YouTube, ative seu sininho, se inscreva no canal e vamos conversar sobre esse assunto, porque realmente é um assunto sério, tá, gente? Eu vou acompanhar vocês aqui também no celular para acompanhar os comentários de vocês. Pronto, tivemos um probleminha com a primeira conexão. Na verdade, o Facebook fez algumas mudanças, né? E aí, por conta dessas mudanças do Facebook, a transmissão ao vivo aqui desde ontem também mudou. Tivemos algum problema aqui com os nossos grupos, né? Inclusive para postar os vídeos das aulas e tal. Mas estamos aqui, vamos então conversar sobre esse assunto tão importante, tá? Quero dar uma boa tarde para você que está entrando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que é idoso, é profissional de saúde, observe, preste bastante atenção. Nós vamos falar não somente sobre as novidades relacionadas ao coronavírus, mas também vou trazer para você uma receita de suco fortalecedor para fortalecer a sua imunidade e também uma receita de suplementação, de cápsula que você pode mandar suplementar, que não vai te trazer efeitos colaterais, que vai te ajudar a fortalecer a sua imunidade, tá bom? Então acompanhe, fica de olho, acompanhe até o final dessa live, porque com certeza vai ser muito importante para você, tá bom? Eu quero pedir a você que deixe seu boa tarde, para que eu saiba quem que está aqui me acompanhando, é importante para mim. Arlene Souza está presente. Aos demais também, gente, sejam bem-vindos, vamos lá, né? Durante essa semana inteira, muitos idosos entraram em contato comigo, perguntando o que eu faço, quais são os cuidados que eu preciso ter. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, quando a gente vem para as redes sociais, a gente tem que trazer informações oficiais, informações que de fato têm relevância. A gente não pode vir aqui para falar conversa de WhatsApp, né? Vídeos que vão surgindo de pessoas que nem são profissionais de saúde, vão circulando informações na internet. E vocês que são idosos, em especial, têm que ter muito cuidado. Cuidado por conta das coisas que eu vou falar para vocês, as mudanças fisiológicas que acontecem no corpo do idoso. Já falei um pouco sobre isso na live anterior sobre o coronavírus, mas também mudança com essa questão, cuidado com essa questão do medo, essa questão de ficar apavorado com as notícias que chegam, tá? O idoso tem essa tendência, até porque, em geral, os idosos não sabem, alguns idosos, né, gente, não são todos, não sabem analisar o que é fake news, ou seja, o que é uma notícia falsa, o que é uma notícia verdadeira na internet. Então, às vezes, vão surgindo vídeos de pessoas que não têm nada a ver, que não estudam, que não são da área da saúde, vão passando vídeos circulando, mandando para o WhatsApp, Facebook, Instagram. E muitos idosos não sabem filtrar isso. Então, você tem que aprender a filtrar, buscar informações em órgãos oficiais. Quando a gente vem, profissional de saúde vem, a gente vem com informações oficiais para você. E é isso que você tem que ter cuidado. Da onde vem, qual é a fonte das informações que as pessoas estão repassando nas redes sociais. Agora, de fato, quando nós pensamos coronavírus e idosos, a gente precisa estar muito mais alerta. Na live anterior, não tínhamos casos no Brasil. Então, a gente tinha um pouco mais de tranquilidade. Mas eu já falava para vocês sobre essa questão de vocês fortalecerem a imunidade, quanto que isso seria importante, não só para vocês não serem atingidos por esse vírus, mas caso vocês fossem atingidos, isso poderia diminuir os sintomas, né? Quem tiver com a imunidade forte aí, ainda que seja idoso, esses sintomas vão passar como uma gripe. Muitos não vão nem saber que tiveram coronavírus, né? E eu já conversava com vocês sobre isso, mas hoje isso se torna muito mais importante por conta do aumento do número de casos no Brasil. E já se sabe aí que para a próxima semana realmente a situação vai ficar mais complicada, né? A gente não tem para onde correr. Os epidemiologistas já falavam sobre isso antes do carnaval, já orientavam, né? Inclusive para algumas cidades repensarem a questão do carnaval por conta da aglomeração de pessoas, por conta da quantidade de turistas. Alguns países já fechavam os aeroportos, né? Justamente para não receber turistas, e o Brasil ficou aí de portas abertas. E agora a gente vai ter que lidar com essa situação.
Vai ser uma situação um pouco mais grave agora, nas próximas semanas, aproximadamente os 2 próximos meses, mas depois isso tende a se acalmar. Nosso corpo vai se adaptar, o vírus vai se adaptar ao nosso corpo e a situação tende a se tranquilizar. Agora, como os idosos, de fato, idosos, diabéticos, pessoas com problemas cardíacos e pessoas com problemas respiratórios são as que mais sofrem, as que mais estão sofrendo com o coronavírus. Então, você que é idoso, a partir de agora, realmente vai ter que redobrar os cuidados, né? Não tem como a gente fugir disso. É uma realidade, eu não tinha para onde correr. Então, vamos conversar sobre essa situação. Primeiro ponto, né? Então, vamos cuidar. Primeira coisa, gente, cuidar do nosso emocional. Já falei que você precisa buscar fontes verdadeiras de informações, Ministério da Saúde, infectologistas conhecidos, pessoas renomadas, estudiosos, e sair de fake news, grupinho de WhatsApp, grupinho de Facebook, porque isso não vai te ajudar. Segundo ponto, cuidar do seu emocional. Sempre falo, é engraçado que nas últimas semanas eu falei aqui várias vezes para vocês, gente, quando nós nos deixamos dominar pelo espírito de medo, de desconfiança, de ansiedade, de estresse, a nossa imunidade cai. Então, eu já estava falando isso com vocês há alguns dias, retomo mais uma vez antes de passar as informações sobre o coronavírus. Mantenha sua tranquilidade, mantenha sua calma. Não vai ajudar você a cuidar da alimentação, não vai ajudar você a cuidar da suplementação e você se manter num nível de estresse, num nível de apavoramento grande. Não vai, porque a sua imunidade vai baixar. Eu já falei isso para vocês em outras situações. E aí, outro ponto também, a gente precisa se preparar. Como eu falei, nos próximos, enfim, esse próximo mês, pelo menos uns 2, 3 meses, o que dizem as projeções aí com os epidemiologistas, os infectologistas, é que a situação tende a se agravar. Porque, como eu falei, tivemos carnaval, vieram vários turistas, várias pessoas infectadas, isso vai passando, até que nós, né, que estamos tendo contato com o coronavírus pela primeira vez agora, até que o nosso organismo se adapte a isso, que a gente construa anticorpos para lidar com essa situação, demora um tempo. Então, realmente, a gente vai ouvir um número de aumento de casos nas próximas semanas. Não é para se apavorar, é para você ter cuidado, mais uma vez, com a questão da sua imunidade, tá? Outra questão também que é muito importante vocês saberem. Quais são os grupos de risco principais para o coronavírus? Falei os grupos de risco. Aliás, falei o grupo de risco, que são os idosos, diabéticos, pessoas com problemas cardíacos, pessoas com problemas respiratórios. Mas em que momento você precisa ter mais cuidado, né? Você precisa ter muito mais cuidado se você, por exemplo, você que mora em grandes cidades, né? Precisa evitar aglomerações, precisa evitar estar em contato com pessoas que viajaram para outros países. Como a gente observou, esse é o principal problema, não só a China, né? Mas eu vou até citar alguns países para vocês aqui mais à frente, que são onde a gente tem os maiores casos, né, de coronavírus. Então, você tem que ter cuidado. E eu vou falar mais sobre essa questão dos cuidados para você também. Mas é importante que você saiba, se você tem algum vizinho que viajou para outro país, tenha cuidado, porque os sintomas, eles aparecem somente mais ou menos 15, 20 dias depois. Então, é importante que você não tenha contato com pessoas que vieram de outros países recentemente, tá? Um outro ponto muito importante também. Como eu falei, a capacidade letal do vírus, ela é maior em pessoas idosas. Então, hoje, entre crianças, a gente não tem um caso de mortalidade. Pelo menos até hoje de manhã, eu pesquisei em órgãos oficiais, não encontrei nenhum caso de coronavírus em crianças, mas em idosos a letalidade já está em 15%, tá? Então, 15% dos idosos que têm contato com o novo coronavírus, eles estão vindo a óbito. E aí, eu vou dar a explicação agora para você por quê. Mas a primeira coisa que você tem que entender, não existe vacina, tá? Não existe remédio para coronavírus. Então, muitos idosos ficam estressados, agitados, começam a correr para o pronto-socorro. O que acontece, né? A gente vai falar, vou falar um pouco aqui com você também quando você tem que procurar um pronto-socorro, um hospital, quando você apresenta problemas respiratórios. Não adianta, apresentou febre, apresentou espirro, já correr para um pronto-socorro, porque o que vai acontecer? Se você não está com o coronavírus, você chega lá, você entra em contato com outra pessoa que está, você vai adquirir o coronavírus. Então, tem que ter muito cuidado, né? Primeiro, se você apresentar os sintomas do coronavírus, que os sintomas eu vou falar para vocês também, você, quando sair de casa, você já tem que sair com a máscara, para você não infectar outras pessoas. Mas
é importante que você esteja atento aos sinais que eu vou falar aqui para você também. Mas, primeiro ponto, não há vacina, não há remédio. Então, não adianta ficar nesse apavoramento para fazer diagnóstico de coronavírus, porque o diagnóstico é mais estatística, mais importante do ponto de vista da estatística, é importante saber para que essa pessoa não passe esse coronavírus para outras pessoas. Mas, em termos de tratamento, a gente não tem remédio, não tem vacina. O que a gente tem é trabalhar o nosso sistema imunológico para que ele esteja mais forte possível para lidar com esse vírus, né? Então, se não temos vacina, qual que é a forma de proteção do nosso corpo? O nosso sistema, a nossa imunidade inata, que é a imunidade que a gente já nasce com ela, né? Então, a criança, por que a gente não vê casos de coronavírus, mortalidade de coronavírus em crianças? Porque as crianças, elas têm essa imunidade inata mais fortalecida, elas estão mais preparadas para lidar com vários tipos aí de vírus, de bactérias, de micro-organismos. O idoso, ele tem alguns problemas que eu vou citar aqui para vocês. A primeira questão, que eu já citei em outras lives também, a imunidade do idoso está mais fraca. O idoso tem a questão da imunossenescência, ou seja, à medida que vai envelhecendo, o organismo dele vai ficando mais debilitado, as defesas dele caem. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, o idoso, ele também tem um organismo mais inflamado, né? Isso também acontece, já expliquei para vocês, à medida que a gente envelhece, nossas células também, elas passam por um processo de inflamação. Isso é natural, mas a gente pode lutar contra isso usando aí as alimentações, cuidando da questão da nossa imunidade. E para trabalhar a imunidade, a gente precisa trabalhar muito com a nossa alimentação, tá? Então, o idoso já tem um sistema imunológico mais enfraquecido, já apresenta um processo inflamatório maior, por isso que eu sempre falo que vocês têm que utilizar antioxidantes, né? Sempre, todos os dias eu falo sobre isso com vocês, para diminuir esse processo inflamatório que também nos deixa mais suscetíveis às infecções. Tem um outro ponto, né? Para que a gente consiga estar com o nosso sistema imunológico forte, a gente precisa estar também com uma quantidade de vitamina D adequada. E o que acontece? Duas questões com o idoso. Primeiro, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai criando uma proteção na pele contra raios solares, contra a iluminação. E o que acontece? A gente absorve menos vitamina D. Tem uma outra questão, além dessa questão da pele do idoso, que absorve menos vitamina D. E aí, inclusive, o idoso que é mais negro, ou seja, que tem mais melanina na pele, ele tem mais dificuldade ainda para absorver a vitamina D. E ela é essencial para o nosso sistema imunológico funcionar bem. Mas existe uma outra questão. Quando eu converso com vocês sobre alimentação, eu sempre falo, gente, a digestão do idoso é mais lenta, né? O processo digestivo do idoso, à medida que a gente envelhece, tudo isso muda. Então, uma vez que a nossa digestão não é mais a mesma, a gente também não consegue absorver os nutrientes da melhor forma possível. Então, a gente também não consegue absorver bem a vitamina D que vem dos alimentos. Por isso que os idosos, em tese, deveriam fazer suplementação de vitamina D e se expor mais ao sol. Mas acontece o contrário. O idoso ele já passa pela imunossenescência, como eu falei, o sistema imunológico dele já está mais fraco, ele já está com o corpo mais inflamado, ele não se expõe ao sol porque ele tem medo do câncer de pele. A gente já sabe, inclusive, que existem vários tipos de câncer de pele que estão relacionados ao contrário, a falta de vitamina D. E muitas doenças, inclusive, essa questão do idoso estar suscetível a viroses, né, a bactérias e outros micro-organismos, como fungos, etc., está relacionada à ausência de vitamina D. Então, se o idoso apresenta todas essas questões, ele vai estar com o organismo mais debilitado. Então, é por esses motivos, né, que o idoso é justamente o público que precisa ter muito mais cuidado com o coronavírus, porque do ponto de vista fisiológico, ele já tem todas essas questões. E aí a gente associa isso o quê? O idoso não faz exercício físico, o idoso se alimenta mal, o idoso se entope de trigo, o idoso se entope de pão. Muitas vezes eu falo aqui na live com vocês, e hoje eu vou puxar a orelha mesmo. Gente, diminui a quantidade de trigo, come gordura boa. É preciso ter gordura boa para fazer a absorção de vitamina D, né? Não adianta você não fazer consumo de vitamina, porque a vitamina D, gente, é lipossolúvel. O que significa? Ela precisa da gordura para a gente metabolizar ela. Se você não consome gorduras boas,
você também não vai conseguir metabolizar bem a vitamina D. Então, o idoso se entope de carboidrato, de refrigerante, de suco, não consome as frutas. Sempre falo aqui para vocês, semana passada a gente fez live aqui, falei para vocês sobre romão, falei para vocês sobre kefir, falei para vocês sobre mais alguma coisa, sobre açafrão, que é anti-inflamatório, que ajuda o sistema imunológico, estou sempre falando com vocês. Mas muitas vezes os idosos não querem escutar. Sempre falo, gente, o sistema imunológico de vocês está balançado, vocês precisam se alimentar melhor. E às vezes o idoso não escuta. Então, qual é o grupo, dentre o grupo dos idosos, os que estão mais suscetíveis ao coronavírus, aos sintomas do coronavírus e a morrer por conta do coronavírus? Aqueles que não têm uma imunidade fortalecida. Então, vocês precisam cuidar, fortalecer o sistema imunológico de vocês. Não tem outra forma que não seja alimentação. Reforçando mais uma vez para quem chegou agora, não tem remédio. Não tem vacina. O que tem é o fortalecimento do seu sistema imunológico. Ponto, né? E é sobre isso que eu vou falar para vocês. E essa semana eu estava assistindo vídeos de alguns médicos muito famosos, né? Como Cícero Coimbra, que é inclusive um médico que trabalha aqui no Brasil, tem trabalhos lindos, né? Com a questão da vitamina D, curando vários tipos de doença, ou pelo menos fazendo com que algumas doenças entrem em remissão com a vitamina D, ele fala muito isso para a gente, né? A importância da suplementação de vitamina D, e que talvez um dos aprendizados que o Brasil tem agora em muitos países é justamente aprender a fortalecer o nosso sistema imunológico, né? A depender menos de medicação, depender menos de vacina, e incentivar a população a se alimentar bem, a cuidar das defesas do organismo, porque a única coisa que a gente tem nesse momento é a nossa imunidade inata. Tá? A única coisa que a gente tem para nos defender do coronavírus é o nosso sistema imunológico. Se ele não nos defende, não tem nada que faça, nada que age em nosso favor, porque nesse momento a medicina tecnológica não resolve nada, ponto, tá? Então eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês, mais uma vez em relação à questão do fortalecimento do sistema imunológico, e vou trazer uma receita para vocês também, uma receita de suco e uma receita de cápsula, que vocês podem suplementar também. A cápsula tem açafrão, então só vai utilizar quem não tem nenhuma sensibilidade a açafrão. Isso é fácil você saber, tá? É só você utilizar, pegar uma colherzinha aí de chá de açafrão, consumir e ver se você vai apresentar alguma reação. Se você não tiver, não tem sensibilidade, você vai poder utilizar aí a receita que eu vou passar para você, tá bom? Então, acompanhe as informações agora, fique até o final, compartilhe também a live que eu já vou passar as receitas para vocês. Então, vamos lá. O que a gente tem que usar para fortalecer o sistema imunológico, né? Primeiro ponto, como eu falei, vitamina D. A vitamina D ela está envolvida com a nossa proteção, com o nosso sistema imunológico, um conjunto de funções do nosso organismo. Todas as nossas células têm receptores de vitamina D, então ela é muito importante, mais do que todas as outras vitaminas, tá? É ideal que a gente esteja aí com no sangue, a dosagem, que você faça o exame, veja a dosagem de vitamina D, esteja entre 45 nanogramas a 100 nanogramas, né? Se você puder, procure um nutrólogo, procure um nutricionista, faça o exame e veja como está. Há estudos que dizem que 90% da população brasileira está com deficiência de vitamina D. Então, realmente, de fato, esse problema e essa questão do coronavírus pode trazer inúmeras complicações. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá? Qual a melhor forma de você conseguir vitamina D? Se expor ao sol. E não é se expor ao sol antes das 10 e depois das 4. Não, é se expor ao sol entre as 10 horas da manhã e as 15 horas da tarde, 20 minutos por dia, tá? O idoso é acamado, de repente você tem alguma dificuldade para expor o idoso ao sol, o que você vai fazer? De preferência, você vai procurar um nutrólogo, né, ou um nutricionista, fazer um exame, ver como está a dosagem de vitamina D em você, se você é idoso, ou no seu familiar. A dosagem é feita por sangue, então é super simples fazer dosagem de vitamina D. Mas, em geral, 5.000 I de vitamina D não é tóxico para o idoso, tá? Porque se você fica 20 minutos ao sol, você já produz 10.000 I de vitamina D com 20 minutos ao sol, né? Então, 5.000 I, e em geral não é tóxico, o idoso vai poder utilizar, mas é ideal que você procure um nutrólogo, nutricionista para fazer dosagem de vitamina D do idoso, se ele for um idoso acamado, não pudesse expor ao sol. Lembrando sempre, é bom usar a vitamina D junto com vitamina K2 e junto com magnésio, tá? Então, você pode ver com o seu médico, com o seu nutricionista, a possibilidade de você usar 5.000 UI de vitamina D,
mais 100 mcg de vitamina K2 mais magnésio, também 100 a 300 miligramas de magnésio por dia, tá? Lembrando que a vitamina D é lipossolúvel, então a gente precisa de gordura. É ideal que você consuma junto com a vitamina D ou ômega 3, ou você se alimente, utilize a vitamina D quando você for almoçar ou for jantar junto com a sua refeição, para que você tenha gordura e aí você consiga absorver a vitamina D da melhor forma possível. Existem alguns alimentos também que têm vitamina D, então óleo de fígado de bacalhau, ovos, salmão, sardinha, são alimentos que você pode utilizar e que tem vitamina D. Mas, para você conseguir esse aporte, especialmente se você estiver com deficiência de vitamina D, com alimentação vai ser complicado, né? Você teria que, enfim, começar a ingerir uma quantidade muito grande desses alimentos, né? Então, ômega 3 é anti-inflamatório, né? Uma vez que você está com seu organismo inflamado, você fica suscetível a viroses, a bactérias, enfim, a fungos. Então, ômega 3, óleo de coco também antibactericida. Lembrando que ômega 3, comprou o ômega 3, é importante que você faça o teste da cápsula de ômega 3. Coloca no seu congelador, se congelar, ali tem outras coisas, outros óleos juntos com o ômega 3, tá? Se não congelar é porque realmente é o ômega 3. Então, o ideal é que o ômega 3 tenha 1 grama de ômega 3 com 500 miligramas de DHA. Isso vai ajudar também a questão da sua cognição, então você junta tudo aí e melhora a sua saúde. Também é importante vitamina C, tá? E aí, já que você vai comprar vitamina C, você compra em farmácia vitamina C, super barato hoje em dia. Vitamina C com zinco. Zinco também é super importante para o nosso sistema imunológico, tá? Mas existem também frutas, existem outros alimentos que têm vitamina C. Então, tomate, brócolis, couve-flor, kiwi, limão, acerola, laranja, abóbora, mamão, todos esses alimentos têm vitamina C também. Então, o importante é você melhorar cada vez mais o seu aporte de frutas, de vegetais e etc, né? Vitamina A também é super importante para o nosso sistema imunológico, né? E aí eu trouxe alguns alimentos para você também que você pode utilizar e que você vai conseguir absorver vitamina A. A gente tem cenoura, abóbora, folhas verdes escuras, ovos orgânicos também, de preferência nesse momento por ovos orgânicos, que também vai te ajudar bastante, tá? Complexo B também, aí também folhas escuras, salmão, carne. O que vocês vão observar? É basicamente a dieta mediterrânea, uma dieta rica em gorduras boas, bastante vegetais verdes escuros, né? Então, couve, brócolis, né? Quanto mais verde escuro, mais vai trazer essas vitaminas para você, vitaminas A, vitaminas do complexo B também, e também é importante que você consuma carne vermelha, tá bom? Por conta do complexo B, que também é necessário para fortalecer seu sistema imunológico. Falei para você do zinco, ideal você comprar vitamina C já com zinco, mas você também pode melhorar isso com a sua alimentação, consumindo mais frango, consumindo carne vermelha, espinafre, nozes, sementes de abóbora. Eu falei anteriormente que a abóbora é importante, as sementes também, porque tem zinco. O selênio também é super importante para fortalecer seu sistema imunológico. A gente encontra selênio na castanha do Pará, no frango e também na carne vermelha. E, por último, própolis também. Você utilizar 10 gotas de própolis antes de dormir, especialmente o própolis vermelho. Quem está aí no Nordeste tem, inclusive, mais facilidade de conseguir o própolis vermelho. Muitas pessoas perguntam quando ir para o hospital. Como eu falei anteriormente, você vai para o hospital se você, além da febre, além da tosse, além do espirro, né, além do cansaço, se você apresentar também falta de ar. Lembrando que esses sintomas, eles são sintomas normais, que acontecem com outras viroses também. Então, necessariamente, você está apresentando esse sintoma não significa que você está com coronavírus, a não ser que você tenha tido realmente contato com pessoas que viajaram nesses países, como Coreia do Sul, Itália, China, Irã. Aí pode ser associando, né, o seu contato com essas pessoas. Caso você tenha viajado para esses 4 países, associando esses sintomas, pode ser que seja coronavírus. Aí sim o médico vai pedir um teste, mas não é indicado todo mundo que apresentou tosse, espirro, febre, que faça a testagem para ver se tem coronavírus, tá? E aí eu quero falar para vocês um pouco a questão dos cuidados. Quais são outros cuidados, além de fortalecer o sistema imunológico, que você precisa? Primeiro ponto, né? Máscara deve utilizar quem está com
com sintomas e realmente com suspeita de coronavírus, né? O que nós precisamos fazer? Higiene, principalmente higiene com a mão. Então, se você está tossindo, você tem suspeita, independente se você não sabe se tem suspeita ou não de coronavírus, é se proteger, né? Fazer a higiene, tossir, segurando o nariz, segurando a boca, porque se você tiver, você não vai passar para outras pessoas. Agora, outro ponto, né? Você não está com tosse, não está espirrando, você não quer contrair, óbvio, eu não quero, você não quer. É importante a gente ter etiqueta de higiene. Qual é a principal etiqueta de higiene? A gente higienizar as nossas mãos, a gente evitar contato com objetos fora da nossa casa, sabe? Essa coisa de você andar de ônibus, tem que evitar andar de ônibus, evitar, né, mexer nas gôndolas do supermercado. E o mínimo possível em supermercados, em cinemas, em teatros, passar álcool gel o máximo possível de vezes, especialmente se você sair de casa, tocar em outros objetos, em outras superfícies, e higienizar bastante as mãos com álcool gel, porque o vírus ele fica aproximadamente uma semana nas superfícies. Então, vamos supor que eu tenho coronavírus, né? Se eu segurar nessa mesa aqui, as gotículas ali, o vírus, ele fica aqui durante muito tempo. Então, é preciso que você tenha muito cuidado. Outra questão, quem está com coronavírus, quando essa pessoa espirra, essas gotículas, elas vão até 30 metros ali, além da pessoa. Então, a gente precisa realmente se afastar, evitar aglomeração, evitar estar com contato com quem está tossindo, com quem está espirrando, evitar usar objetos de uso pessoal. Então, por exemplo, né, alguns grupos de idosos, né, lembrando até essa questão da aglomeração também, já não estão funcionando. Justamente por tudo que eu falei, idoso está mais suscetível. Não é ideal nesse momento que você frequente grupos de idosos, gente. Estou sendo bem sincera para vocês. Não é legal que você frequente teatros, frequente locais fechados. Essa não é a hora, infelizmente, você não sabe quem está lá. Além da questão das pessoas, tem os espaços ali, os objetos ali, as superfícies que podem estar com as gotículas ali de coronavírus, então tem que ter realmente bastante cuidado. Então, as superfícies da sua casa, do seu trabalho, higienizar bastante com álcool 70%, suas mãos, andar sempre com uma garrafinha de álcool gel, evitar tocar nas coisas, né? Quando você for na rua, foi no supermercado, foi em lojas, para que você aí não acabe contraindo o coronavírus. Outro ponto, evitar horários de pico para sair de casa. É legal o idoso sair de casa? Para ter contato com a natureza, para pegar sol, né, para poder conseguir fazer a absorção de vitamina D, caminhar na praia, caminhar em locais abertos. Ok, isso é maravilhoso para o idoso. Agora, evitar horários fechados, evitar locais fechados, evitar horários de pico, por exemplo, para andar de ônibus, né? Para pegar van, pelo amor de Deus, vamos evitar nesse momento, até esses primeiros 2, 3 meses aí, em que a gente vai ter um pico maior de coronavírus, tá bom? Mais uma vez, evitar contato com as pessoas que viajaram para esses países que eu falei, Coreia do Sul, Itália, Irã e China, evitar contato com pessoas que tiveram contato com quem viajou, também é importante. Você que mora em grandes cidades também, aí que você tem que ter mais cuidado. Por exemplo, as pessoas que moram na capital do Rio de Janeiro, capital de Fortaleza, capital de São Paulo, onde tem muitos turistas, tem muitos estrangeiros, né? Tem muitas pessoas que viajam, estão nos aeroportos, nas rodoviárias, você também precisa ter muito cuidado. Quem tem problemas respiratórios, né, começou a apresentar alguma intensificação dos problemas respiratórios, tem que procurar o hospital também. E lembrando sempre, mais uma vez, lembrando a questão dos sintomas, eu já vou ver as perguntas de vocês, tá bom? Primeiro, os sintomas são parecidos com resfriados comuns, já tinha falado com vocês na live anterior, então é febre, tosse, secreção, espirros e também dificuldade para respirar. Apresentou dificuldade para respirar, procure o médico e vá já com a máscara para, se você estiver infectado, que você não passe o coronavírus para outras pessoas. E lembrando, claro, o quadro ele pode piorar para síndromes respiratórias, tá? Então, todas as dicas que eu falei anteriormente, eu peço você que daqui a pouco assista a live novamente, compartilhe essa live, pega o link, coloca no seu Facebook, coloca nos grupos do WhatsApp e ajude outras pessoas, ajude outros idosos, né? Ontem, inclusive, saiu um vídeo também, não sei se vocês viram, do hospital, acho que Albert Einstein,
falando inclusive sobre isso, que o problema maior são os idosos, a preocupação maior são os idosos, não são as crianças. Por quê? As crianças estão enfrentando bem, algumas crianças, a gente não tem casos de mortalidade e letalidade em criança, né? Então as crianças têm um sistema imunológico mais fortalecido, não os bebês, né? Os bebês também estão nesse grupo junto com idosos de maior risco, mas as crianças estão mais fortalecidas. O idoso não. O idoso realmente precisa ter muito cuidado. Você tem que aprender essas informações para você e para levar para outras pessoas também, tá bom? Aí agora eu vou ler também as perguntas de vocês aqui. Então vamos lá, Arlene. Isso, Fátima, evitar visitas na sua casa nesse momento, tá? A Fátima colocou que a paciente dela acamada, evitar visitas, se for vir alguma visita. For assim, se não tiver condições de evitar, que coloque máscara, que evite contato físico com o idoso, tá? É super importante também. Ana Maria, Márcia, boa tarde. Claudinha, Edwin também está presente aqui. Raquel Barreto, que estava esperando a live, né? Pois é, tá aí a live. Laodiceia está falando que as frutas vermelhas são difíceis, né? Você pode suplementar sim, tá, Laodiceia? Realmente agora a gente já está passando na época, né, de conseguir frutas vermelhas, mas você pode suplementar, com certeza. Márcia Scher, minha médica, não passou vitamina K, só vitamina D. É muito importante, tá, Marcinha? Vitamina K também e magnésio. Por quê? Para que seu organismo leve a vitamina D para onde ele tem que levar direitinho, tá bom? Então é importante ver com a sua médica também para juntar aí vitamina K. Não sei também a quantidade, talvez a quantidade que você esteja utilizando é muito pequena. E aí não tem necessidade, mas suplementou a partir de 5.000 I, 10.000 I, é legal incluir vitamina K também. Solange Mateis, Solange, a pergunta que você me fez, eu até respondi lá no grupo, mas é importante passar aqui para quem está na live também. A Solange me perguntou o seguinte: ela participa de um grupo de pessoas que visitam idosos. Ela me pergunta se esse é o momento de visitar essas pessoas. Gente, sendo bem sincera, não é o momento. Não por conta dos idosos transmitirem para vocês, mas vocês transmitirem algo para os idosos. Porque, assim, os idosos, né, que estão nas instituições de longa permanência, nos asilos, eles não saíram de lá. Então, é muito difícil que eles tenham tido contato com alguém que viajou para outros países, a não ser, né, que os profissionais que trabalhem lá, ou enfim, ou tem alguém na família que tenha tido coronavírus, mas é mais difícil. Agora, vocês que estão externos à instituição de longa permanência, pode ser que um de vocês esteja e possa passar para os idosos. Então, assim, não é o momento de ir a aglomerações para instituições de longa permanência, tá? Eu acredito que as instituições vão tomar algum posicionamento em relação a isso. Os próprios grupos de idosos no Brasil já estão proibindo, já estão fechando grupos de idosos nesse momento, pelo menos nesses primeiros 2, 3 meses. Existem orientações, né, de alguns infectologistas falando para o idoso evitar sair de casa, mas aí eu abro aspas, evitar sair de casa para pegar ônibus, evitar sair de casa para pegar uma van, evitar sair de casa, vai ao mercado, tenta ir uma vez só na semana, né? Evita ir para lojas, evita ir para cinemas, teatros, mas você pode sair para fazer uma caminhada ao ar livre, isso vai ser bom para você, inclusive por conta da vitamina D, para você absorver vitamina D, né? Agora, não é legal buscar aglomerações, e você que pretende visitar idosos, especialmente idosos asilados, tenha muito cuidado, porque tem que analisar, fazer um rastreamento nesse grupo, entendeu, Solange? Teve alguém que pode ter tido algum contato com alguém que viajou, com alguém que teve coronavírus, tem que avaliar o risco das pessoas que estão indo visitar. Porque o idoso que está em longa permanência, instituição de longa permanência, essas questões que eu falei para vocês em relação à imunidade, inflamação, de fato, ele está numa situação muito mais pior. Geralmente, o sistema imunológico dele está muito mais debilitado. Então, para ele, o coronavírus realmente pode ser, de fato, mortal, né? Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, tá? Lourdes Silva, que bom que você gostou. Deixa eu ver, Claudinha vai viajar de Curitiba para o Rio de Janeiro, né? Olha só, Claudinha, eu vou te falar uma coisa. Se você puder viajar, adiar um pouquinho a viagem, tá? Porque o que acontece? As pessoas estão orientando, os profissionais estão orientando para a gente não viajar para outros países, né?
Agora, você tem que pensar também, quem vive em ponte aérea, né? Geralmente quem viaja muito de avião e tal, vive em ponte aérea, né? Empresários, etc. Então, eles viajam em outros países, eles viajam de um estado para outro. Então, isso é meio complicado para você estar dentro de um avião agora. A gente tem que evitar locais fechados, tem que evitar aglomeração. Se você puder adiar, melhor, né? Agora, se você não puder adiar, o principal não é a máscara, o principal é a higienização das mãos. A máscara é bom que utilize e é o ideal, né? É o recomendado, quem está com suspeita de coronavírus. Aí tem que utilizar realmente, tá? Mas quem não está tem que ter cuidado, né? Entrou no avião, coloca uma luva, de repente, para não colocar a mão, não tocar, né? Leva, de repente, um paninho, passa um álcool gel. Tem que ser assim. Evita respirar, né? Olhando para aquela pessoa, se alguém tosse para você, vira para o outro lado. São dicas que a gente tem que dar. Agora, o ideal realmente seria que não viajasse agora, que você esperasse um pouquinho, porque você pode estar em contato dentro do avião com outras pessoas, né? Dentro do ônibus também, enfim. Tem que ter muito cuidado, tá, Claudinha? Mas se tiver que viajar, não tem jeito. Solange entendeu direitinho. Então é isso, gente. Eu acho que são essas informações, né? Mais uma vez, compartilhe. Mais uma vez, daqui a pouco eu vou colocar o link da live lá no YouTube. Copie o link, passa nos grupos do WhatsApp, ajude outras pessoas, ajude outros idosos. Me ajude aí nessa corrente para que realmente a gente tenha o mínimo possível de idosos que contraiam, né, de preferência que nenhum idoso brasileiro tenha o coronavírus. Mas, diante das perspectivas, aí realmente é complicado. Mas vamos fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor, sem nos apavorar, sem medo, sem estresse, sabe? Calma. Quanto mais estresse, quanto mais medo, quanto mais apavoramento, pior. Maiores possibilidades de você sofrer com esse problema, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. E a gente se vê na próxima live semana que vem, né, gente? Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.